Com vocês. Aqui hoje temos um convidado especial, o Sasuke, para dar aula de genética. Foi embora já. Falou, ou não. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda lei de Mendel, tá? Então a gente já falou assim da primeira lei, né? E hoje segunda lei e polihibridismo, pra gente tentar entender um pouquinho mais sobre isso. Então aqui eu fiz basicamente um desenho, tá? Mostrando, então, o que seria um parzinho de alelos, tá? Num par de cromossomos. E aqui um outro. Então, para ser a segunda lei de Mendel, o que ela diz? Ela diz que você tem que considerar duas características, né? Você considera ao mesmo tempo. Então, você vai considerar a característica A e a característica B, nesse caso, tá bom? Elas estão em cromossomos diferentes. Se tivesse no mesmo cromossomo, não daria certo. Então, tá em cromossomos diferentes. Eu coloquei aqui dois, né, Azão, Azinho e Bzão, Bzinho. Ou seja, dois heterozigotos. Duas características, né, no qual esse indivíduo aqui é heterozigoto, certo? Então, ele é dihíbrido. Porque o híbrido é o heterozigoto. E ele tem 1, 2. Dihíbrido. Poli seriam muitos, tá? Então, ele pode ter 2, 3, 4 e assim sucessivamente, tá bom? Então, agora pensando nisso daqui. Então, eu coloquei aqui, ó. Ele vai ter o alelo Azão, o alelo Azinho, deste cromossomo aqui, ó, desses parzinhos de cromossomos. Lembrando que um ele recebeu da mãe, o outro ele recebeu do pai. Aqui é a mesma coisa. E ele tem também Bzão, Bzinho. Mas, na formação dos espermatozoides, supondo que esse seja um garoto, né, um homem, né, enfim, supondo, ele teria a possibilidade, tá, de formar os seus gametas, que são os espermatozoides, com as seguintes combinações. Então, ele vai fazer todas as combinações que sejam possíveis. Então, a gente pega um dos As, no caso eu peguei o Azão, com um dos Bs, Bzinho. Então, aqui eu tenho Azão, Bzinho. Então, um dos cromossomos dele, um dos espermatozoides dele, vai ser Azão, Bzinho. Esse aqui é o gameta carregando, tá? Mas o Azão tem outra possibilidade. Ele pode também juntar com o Bzão. Aí eu tenho a segunda possibilidade. Azão, Bzão. Mas ainda não acabou, porque ele tem também o Azinho. Então, se eu pegar o Azinho, eu ainda posso combinar com Bzão, ficando Azinho, Bzão. Azinho, Bzão. Ou ainda posso fazer a combinação de Azinho, Bzinho, tá? Dessa forma, eu tenho cachorros barulhentos e a possibilidade de quatro gametas, né, diferentes. Tá? Então, eu tenho essa possibilidade, tá bom? É 25% de probabilidade de cada um desses aqui. Então, se por acaso o problema é perguntar, quais serão os gametas produzidos por um indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho? Essa é a resposta. Azão, Bzinho, Azão, Bzão, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Certo? Então, caso pergunte quais são os gametas. Agora, se a pergunta for quantos são os gametas, você não precisa fazer isso, porque existe uma fórmula. Você faz 2 elevado a n, sendo que n é o número de híbridos, número de heterozigotos, tá? No caso, eu tenho quantos? 2. Então, 2 elevado a 2 é 4. Que são os mesmos 4 gametas que a gente achou, mas a gente achou quais são. Se forem quantos, mais simples, você só usa a fórmula. Beleza? Prof, e os cruzamentos desse negócio? Gente, também é simples. Você vai usar justamente os gametas. Só que agora você não vai usar o Azão sozinho. Você vai usar Azão, Bzinho.
ou azão, bezão, ou assim sucessivamente, tá? Então, vamos continuar com o mesmo exemplo, então. De azão, azinho, bezão, bezinho. Formando aqueles 4 gametas que nós já conhecemos. Mas, para ter um cruzamento, eu tenho que ter 2 indivíduos. Então, vamos supor que o cruzamento é este aqui. Um cruzamento entre 2 díbridos, certo? 2 heterozigotos. A gente precisa fazer o quadrado de Punnett, não necessariamente, mas vamos fazer pra gente ver como que fica. Então, olha, pessoal, aqui tá, então, nosso quadrado de Punnett montado, tá? Eu coloquei, então, nessa coluna, todos os gametas produzidos pelo indivíduo masculino e aqui todos os gametas produzidos pelo indivíduo feminino. São os mesmos gametas que a gente viu antes. Os gametas são os mesmos. Sempre um azão com um... Não sei necessariamente azão, pode ser azinho, né? Sempre um A com um B, tá bom? Se tivesse um C, seria A, B, C, tá? Beleza? Então tá bom. Agora a gente vai preencher esse quadro, tá bom? A gente vai fazer combinação, então. Se eu tenho azão, bezão com o outro azão, bezão, o meu resultado será azão, azão, bezão, bezão. Certo? Eu combino este com este. Aí combino os 2 As e os 2 Bs, tá? Ó, pessoal, então como eu falei, tá? Esse azão, bezão com esse azão, bezinho vai fazer aqui, ó, azão, azão, bezão, bezinho, tá bom? Olha só, pessoal, e daí a gente tem que tomar muito cuidado pra não errar justamente as combinações, tá bom? Pessoal, então, ó, pra facilitar, marquei pra vocês aqui na tabela. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deles que tem tanto azão quanto bezão, ou seja, tem as 2 características dominantes, tá? Vão ter o mesmo fenótipo, esses 9, tá? Aí eu tenho 1, 2, 3, que só tem o azão. 1, 2, 3, que só tem o bezão. Então, cada um desses vai ter apenas uma das características. E esse aqui, que é o único, que é totalmente recessivo. É daí que sai aquela proporção. 9 para 3 para 3 para 1. Então, eu tenho 9 que vão ter os 2 fenótipos dominantes, 3, um dos fenótipos dominantes, outros 3, o outro, e esse aqui, a característica recessiva, os 2 recessivos. Tá bom? É isso que quer dizer esse 9 para 3 para 1, que é a proporção que Mendel encontrou nos seus estudos com as ervilhas. Professora, mas e se a minha pergunta for assim? Eu tenho um casal duplamente heterozigoto para 2 características. Então, azão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho, com azão, assim, bezão, bezinho. Eu quero saber a probabilidade que os filhos dele, um filho, né, tenha essas 2 características. Ou seja, vai ter que ter pelo menos um dos alelos dominante, tá? Então, o que eu faço? Eu vou separar e fazer os cruzamentos individuais, que nem a gente fazia na primeira lei. Então, eu vou separar A do B, tá? Então, esse é o cruzamento original, mas o que eu vou fazer, na verdade, é azão, azinho com azão, azinho e bezão, bezinho com bezão, bezinho. Eu vou separar e fazer aquele quadradinho de Punnett menorzinho que a gente já conhece, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer esse aqui e vou fazer a combinação. A gente já sabe, né, mais ou menos o que que dá esse aqui. Vocês já estão carecas de tanto fazer, né? Então, vamos lá. Ó, fiz, tá, os 2 cruzamentos, tá bom? E o que acontece? Cada um deles vai ter um resultado. A minha pergunta foi para ter a característica dominante, né? Então, eu vou selecionar o que aqui tem característica dominante. Então, vão ser todos esses aqui, que vocês viram muito bem, porque o gato passou bem na hora. Então, é 1, 2, 3 em 4. Então, 3/4 é a minha proporção em fração. E aqui também são 3/4, porque eu pedi a mesma coisa ali. O que que eu faço com esses 2 resultados? Regrinha do E, um e outro, eu multiplico. Professora, como faz multiplicação de fração? É muito simples. É muito simples. Muito simples.
3/4 vezes 3/4. O que eu faço? É super simples. Numeradores, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Acabou. Esse é o meu resultado, 9/16. Essa é a probabilidade de que o filho, né, daquele casal seja... para as duas características, né, tenha o fenótipo dominante. Beleza, pessoal? Então, assim, as questões normalmente vão nessa direção. Quando você precisa achar uma probabilidade, faça as duas separado. Não importa se é A, B, C, D, pode ter quantas características for, você vai fazer a mesma coisa. Beleza, galera? Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem que a gente daí tenta esclarecer tudo pra vocês, tá? Beijão!